Bom, então, irmãos, o julgamento no direito romano se deu mais ou menos da seguinte forma, né? Após o vergonhoso julgamento no Sinédrio, eles amarraram Jesus e o levaram à presença de Pilatos. Mas o direito penal romano exigia um indiciamento criminal formal antes que a pessoa fosse detida. Nenhuma ordem foi expedida contra Jesus para legalizar sua prisão, né? Mateus relata exatamente, está lá em Mateus 27, 1 e 2. Veja só. E diz assim: E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Entregue a Pilatos, Jesus é interrogado por ele, conforme relata Marcos capítulo 15, versículo 2 a 5, que diz assim: E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Você vê que o relato de João, ele não converge com o de Marcos e Mateus. E lá no relato de João há uma conversa longa entre Pilatos e o réu, e Jesus, né? Tendo Jesus dialogado sobre mistérios com Pilatos, né? Aquele relato, né? O meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno, daqui eu não sou, e Pilatos não podia compreender isso, infelizmente. As acusações contra Jesus, né, perante Pilatos: incitar o povo judeu proibindo de pagar tributo a César, autodeterminar-se rei, agitador do povo, da Galileia até Jerusalém. A terceira acusação influenciou Pilatos a tentar uma evasiva de tal julgamento. Pilatos astutamente, né, entendeu que havia um conflito de competência em razão do lugar. Existe isso no direito nos dias atuais. Por isso que ele remeteu Jesus a Herodes, que era rei da Galileia, para que este sentenciasse em sua jurisdição. Quer dizer, já que o motim, segundo os judeus, começou na Galileia e Herodes era rei da Galileia, então Pilatos, tentando uma primeira evasiva, manda Jesus para Herodes para ver se Herodes sentenciava Jesus. Tinha sua lógica essa prática. Tá? Além da competência em razão do lugar, mas tinha também uma sua lógica, porque homens políticos procediam dessa forma. Eles enviavam seus acusados do local da prisão para o local do domicílio. Isso dava vantagens a quem se comportava assim. Uma das vantagens, por exemplo, é escapar de processos inoportunos, complicados. Lucas relata lá em 23, versículo 5. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Aqui. Herodes recebeu Jesus, fez algumas perguntas, insultou-o, mandou seus soldados colocarem uma túnica púrpura nele e mandou de volta a Pilatos. Como disse, Pilatos tentou declarar-se incompetente, tentou também com que os próprios judeus julgassem segundo as suas leis. Está lá em João 18:31. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Pilatos, ele tentou a evasiva da competência em razão do lugar, tentou uma segunda alternativa,
fazer com que os próprios judeus julgassem Jesus. E uma terceira tentativa tentou usar o privilégio pascal. Era uma faceta completamente diferente do que se encontra na história. Tá? Pilatos não era bonzinho e generoso assim. Mas aqui ministra o meu coração algo tremendo da parte espiritual que a gente vai deixar para o final, que é o relato de Mateus, Marcos, Lucas e João. Homens dos servos de Deus não quiseram infamar nem o próprio Pilatos. E nós muitas vezes, por muito menos, queremos falar mal de tantas pessoas, né? E não se encontra na Bíblia um relato tão duro contra Pilatos, tal como a história relata. A Bíblia diz que o Senhor abomina a contenda entre os irmãos, né? Então fica aqui um recado do Espírito Santo, que me foi ministrado agora. Mas o privilégio pascal era uma indulgência dada pelo governador a um preso, e Pilatos tentou usar isso a favor de Jesus. O tratado Pessaim permitia que na Páscoa fosse libertado um prisioneiro, tanto na custódia judaica como na custódia romana. Não fazia distinção. Pilatos tentou, mas a multidão bradou que queria Jesus crucificado. Segundo o Evangelho de João, Pilatos não aceitava a ideia de apenar Jesus. Após as investidas para fugir da responsabilidade jurisdicional, tentou o indulto da Páscoa e depois fez uma última tentativa de não se envolver na questão. João, olha que coisa interessante, João 19, 13, 14, que fala assim: ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, num lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Lucas, ele fala com um pouco mais de ênfase. Olha só Lucas 23, a partir do versículo 4, que diz assim: e disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Olha o 14, o 15 e o 22. De novo, disse-lhes: havei-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. 15. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. 22. Então ele pela terceira vez lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. 3 vezes ele diz que não encontrou culpa em Jesus. João fala um pouco diferente, porque João relata lá no 19, 13, 14, ele fala assim, lá no 14, e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Quer dizer, eu não acho culpa nele, está aqui o vosso rei. Não tem do que condená-lo, não tem do que sentenciá-lo. Tanto é que eles continuam no 15, né? Mas eles bradaram: tira, crucifica-o. Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Está aqui. Bom, nesse momento é que surge a mais nefasta e cruel acusação contra Jesus: renegar César e propagar revolta contra o Império Romano, além de se nomear rei de Israel. Esse crime era o crime de perduélio, delito contra a segurança do Estado, contra a ordem pública. Era previsto na lei das 12 tábuas, e a sanção era a morte. Pilatos até então não ia dar atenção a essa acusação, ia ignorar. Porém, os acusadores ameaçaram formalizar denúncia contra Pilatos a Roma, com a alegação de que ele permitia que se ridicularizassem de César e o Império Romano. Pilatos recua, ouve mais calmamente as acusações,
A primeira providência de Pilatos, então, após, foi continuar o interrogatório de Jesus. Mais uma vez, ele volta ao Litóstratos e disse à multidão que não via crime em Jesus. Foi o relato que nós lemos aqui, de Lucas e João. Não era devida nem a pena de tortura, mas Pilatos assim procedeu. O primeiro castigo imposto a Jesus foi a flagelação. A flagelação. Né? Somente os escravos e os homens sem importância jurídica eram torturados assim no direito romano. Jesus não merecia essa tortura. Tortura romana, olha como é que isso era cruel. Ela era efetuada com uma vara pequena que possuía cordinhas de couro com pedacinhos de ossos de animais nas pontas e ferro, esferazinhas pontiagudas. O desejo era rasgar a pele do torturado, causando dor pelos milhares de ferimentos, a maioria deles nas costas. Mas, sob a lei romana, tanto a face quanto as genitais podiam ser atingidas. Júlio César decretaram que o açoite era demasiadamente cruel para um soldado italiano o administrasse. Então não era o soldado italiano que dava a chicotada do açoite. A equipe de Pilatos incluía 2 conscritos sírios que realizavam a tarefa. Cada um dos conscritos segurava um flagelo e um flagrum. O flagelo era mergulhado numa salmoura, aquela água com sal ali. O flagrum tinha pedaços de osso e pequenas esferas de metal pontiagudas. A escolha do instrumento era faculdade do comandante da guarnição. Os ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, Dimas e Gestas, foram açoitados com flagelo. Jesus foi com flagrum, que era muito pior, por conta dessas esferas pontiagudas, que tinham muito pior. E um dos conscritos apanhou um balde de água misturada com sal, a tal da salmoura, e jogou em Jesus. Isso era comum, rotineiro. A salmoura ardida era uma forma de despertar a vítima e ajudar a aumentar o sangramento. É porque Jesus tinha que morrer na cruz mesmo, irmão, porque não tinha como nem sobreviver a um açoite desse. E essa pena, inclusive, era dada às vezes até à morte. Quando a pessoa era sentenciada, ela podia sofrer o açoite até morrer. César Beccaria comenta, né? A partir do momento em que o juiz se faz mais severo do que a lei, ele se torna injusto, pois aumenta um novo castigo ao que já está prefixado. Nenhum magistrado pode aumentar a pena de um cidadão. Pilatos foi covarde, traindo a si mesmo. Já tinha dito que não via crime em Jesus. Ele achou que a tortura seria suficiente, mas não foi. Achou que conseguiria soltar Jesus depois da tortura. Fez isso com um homem que possuía boa conduta, tinha reputação invejável, era um homem virtuoso, sábio, de conhecimento elevado. Esse era Jesus como homem. Para piorar, Pilatos permitiu toda essa patuléia e sentenciou Jesus num dia de feriado nacional do povo judeu. Era Páscoa. Era um absurdo jurídico isso, porque o feriado é um dia nefasto, não se faziam reuniões, não se julgava e a vida pública ficava toda ela suspensa. Tá? Em crucificação tinha-se 2 opções: ou você adiava a crucificação, ou você, você adiava, mas sem anular a sentença, ou você permitia após a crucificação que o acusado fosse enterrado. E o propósito era manter a santificação do feriado. Aí é que vem aquele relato bíblico que José de Arimateia faz um pedido a Pilatos a respeito do corpo de Jesus para o sepultar num túmulo da sua família. E pelo relato bíblico, parece que Pilatos foi bonzinho, né? Mas não foi não, é porque era Páscoa. Era Páscoa. Era direito costumeiro, consuetudinário, né? Ou você adiava a crucificação antes de anular a sentença, ou você permitia que o crucificado fosse enterrado. Por isso que ele atendeu o pedido de José de Arimateia, não é porque ele era bonzinho não. Tá? Então José de Arimateia fez várias petições para Pilatos, que permitiu que Jesus fosse enterrado no sepulcro particular da família desse homem. Pilatos decretou uma pena que até para os romanos era hedionda e cruel. E alguns historiadores relatam que Pilatos se perdeu.
totalmente perdido, porque em determinado momento ele percebeu que podia acabar com todos os lucros de impostos que fluíam para o seu comando. Negou a si mesmo para não perder a pompa e status de poderoso. Pilatos anulou o princípio mãe, princípio máter dos julgamentos romanos. Nemine mortem irrogare, quam vis pessima mérito, que significa não condenar ninguém à morte, nem mesmo pelo pior delito. Esse foi o governador Pilatos. Então, irmãos, agora chega a última parte dessa ministração, que é apontar os crimes e as arbitrariedades do julgamento de Jesus, e que para mim é a parte mais delicada, é a parte mais emocionante, e é sobre ela que nós vamos falar. Autores que a gente pesquisou, leu, estudou, eles trazem isso para o direito atual, né? Imaginemos que esse cenário se transportasse de 2000 anos para cá, como que seria isso à luz do direito de hoje? Eu penso que isso não seja relevante, tá? Não é a tônica da ministração. Então nós vamos passar agora para falar dessas arbitrariedades, desse julgamento, né? Dos crimes que foram cometidos com o julgamento de Jesus. A gente pode ver que já começa-se com um dito de Rui Barbosa, que diz que de Anás a Herodes, o julgamento de Cristo é o espelho de todas as deserções da justiça, corrompida pelas facções, pelos demagogos e pelos governos. Todos eles negaram justiça a Jesus. Então, olha só, no direito hebraico, vamos à primeira atrocidade ocorrida no processo de Jesus. Falta de fato típico punível. Não existia crime cometido para ser punido. Assim como diz o artigo 1º do Código Penal brasileiro, não há crime sem lei que o defina anteriormente, e não há pena sem prévia cominação legal. E no direito hebraico existe o mesmo princípio. Pois é, irmãos, no direito hebraico o mesmo princípio existia, e Jesus não cometeu nenhum crime tipificado na lei mosaica, nem Gênesis, nem Êxodo, nem Levítico, nem Números, nem Deuteronômio, e nenhuma ordenança do templo, as chamadas Misnás. As duas acusações que pairavam sobre Jesus eram de violar o Shabat e de se intitular profeta, a alegação de falso profeta. E nós vamos ver que Jesus não violou nenhuma dessas duas prescrições, nem violar Shabat e nem se intitular como falso profeta. Então aqui reside a primeira atrocidade do julgamento hebraico. Jesus foi julgado sem que houvesse lei que definisse o seu crime. Um princípio do direito penal brasileiro que já era aplicado naquele tempo no direito hebraico. A segunda atrocidade, irmãos, foi a prisão de Jesus, ter se dado à noite, com violação da Misná 4.1, que proibia qualquer ato judicial praticado à noite. Estudos históricos afirmam que essa Misná já estava em vigência no tempo da prisão de Jesus. Como diz o advogado André Santos Novaes, a prisão de Jesus à noite junto ao Monte das Oliveiras foi totalmente ilegal, violando o direito hebraico e, nos dias de hoje, o direito brasileiro. Era ilegal no ordenamento hebraico e o é até hoje no direito brasileiro. 3 detalhes aqui não podem passar despercebidos, que estão ligados exatamente à inviolabilidade do domicílio, a não existência de mandado de prisão e a inexistência de prisão provisória e prisão preventiva no direito hebraico. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, situado no Monte das Oliveiras.
Havia uma gruta onde os discípulos descansavam e oravam, a poucos metros de onde Jesus orava. Essa gruta ela tinha 17 metros de comprimento, 9 metros de largura e 3,5 metros de altura. O termo Getsêmani no hebraico significa lugar do óleo. O Getsêmani a gente entende hoje que era um lagar onde se produzia óleo, onde se fabricava óleo. Essa gruta ela servia para fins agrícolas. Havia um lagar ali para fazer óleo e uma cisterna em que havia água, se recolhia água. Irmãos, olha o que o Código Penal brasileiro, no seu artigo 150, parágrafo 4º, preconiza sobre domicílio. É um compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. É aqui que reside a violação de domicílio na prisão de Jesus, porque o Horto das Oliveiras era uma montanha arborizada e com mananciais de água, onde alguns trabalhavam na extração de frutas e no recolhimento de águas e óleos. Jesus nomeou 12 homens para serem seus discípulos, que depois se tornaram seus apóstolos, na unção apostólica. Porém, era seguido diuturnamente por 72 discípulos, conforme a gente vê lá em Lucas capítulo 10, versículo 1. Vários desses discípulos laboravam no Getsêmani e estavam com Jesus no momento da prisão, apesar de alguns evangelistas omitirem tal informação. Desta face, os sacerdotes, os policiais do templo violaram o domicílio de Jesus à noite, contrariando totalmente o artigo 245 do Código de Processo Penal. O respeito ao domicílio remonta à Grécia Antiga e é costumeiramente mostrado nas obras de Demóstenes. Isso já estava, já se tinha respeito por isso naquela época. O segundo detalhe é a completa ausência de mandado judicial, mandado de prisão, averbando a prisão. Questiona-se nos escritos, quem teria expedido essa ordem de prisão? O grande Sinédrio, o grande conselho, a família sacerdotal de Anás, de Caifás? Quem teria expedido esse mandado de prisão? Outra coisa, Jesus não foi preso em flagrante delito. Então, onde está a ordem de prisão? Você poderia prender uma pessoa sem mandado de prisão em flagrante delito. Aliás, até eu e você podemos fazer isso pela regra jurídica de hoje. Mas, sem ser flagrante delito, cadê a ordem de prisão? Aonde? Há de se demonstrar também que Jesus foi preso no dia de Sefer, que é aquele dia que as famílias estavam reunidas sob o manto do sacerdote do lar, onde ninguém poderia estar na rua, sem mandado de prisão, de noite. As únicas pessoas que ficavam na rua nessa circunstância eram os indigentes, os mendigos, leprosos. Fora isso, ninguém deveria estar na rua. E, infelizmente, essas pessoas não tinham condições de testemunhar sobre a ilegalidade na prisão de Jesus. Jesus não foi preso provisoriamente nem preventivamente, porque, além de não existir essas duas modalidades de prisão no direito hebraico, ele sequer foi indiciado ou investigado judicialmente. De acordo com alguns estudiosos, foi preso à noite, aproximadamente 11 horas da noite de quinta-feira, no dia de Sefer. Na palavra do advogado André Santos Novaes, Jesus foi preso sem acusação, nem denúncia formal, preso às escondidas, preso à noite, num ato macabro, sinistro, escuso, sem transparência, sem legitimidade. Foi prisioneiro sem ao menos saber do que estava sendo acusado. Um outro abuso, uma outra ilegalidade que foi descoberta pelo magistrado, pelo juiz Aincon. Ele relata de outra ilegalidade na prisão de Jesus. Essa aqui vale a pena. No Evangelho de João encontramos uma corroboração impressionante. Os patrocinadores judeus
que efetuaram a prisão são ali apresentados como oficiais dos sacerdotes. Mas os únicos oficiais competentes para tal feito eram os oficiais da polícia do templo. Quem prendeu Jesus não tinha competência para prender. A terceira monstruosidade no julgamento foi o julgamento noturno. O Sinédrio realizou uma sessão de emergência na noite da prisão, que foi altamente irregular e ilegal. Olha Misná 3, L5. Ela diz que em casos de crime cuja pena capital vai ser aplicada, esse julgamento ele tem que ser de dia e público. O julgamento foi noturno, na casa de um sacerdote, com subsequente pela manhã no Sinédrio. Uma outra coisa, a sentença ela só poderia ser proferida um dia após o julgamento. É raríssima as hipóteses em que um juiz profere sentença em audiência. Conta-se nos dedos da mão do Lula. Assim, né? Falta o dedo de cá. Por quê? Porque é raríssimo. Juiz normalmente ele marca uma data para proferir a sentença ou ele deixa a sentença sem data, sem dia, né? E aí você vai esperar 10, 20, 30, 40, 60 dias. Isso eu estou falando de uma justiça um pouco mais célere. Se você for para a justiça civil, você fica até 2 anos esperando uma sentença. Eles proferiram a sentença no mesmo dia e executaram no mesmo dia. Essa Misná também ela preconiza que não há autorização para julgamento em dia de feriado, em dia de Páscoa, em dia de festa. Essa Misná também preconiza que não há permissão para julgamento em véspera de festa. Véspera de Páscoa era Cefé, no outro dia era Páscoa. Outro doutrinador diz que a sessão noturna no Sinédrio não teve a menor validade. Ela não era regulamentar. Teve característica extraoficial apenas para endossar a denúncia. Quanta violação, irmão! Olha um outro relato de um outro escrito de um outro doutrinador sobre isso. Não era praxe a realização de julgamentos e audiências à noite, bem como nos shabates e dias festivos. Vale dizer, nesse ínterim que a sentença foi pronunciada sumariamente pelo sumo sacerdote, logo na alvorada, talvez para disfarçar as inúmeras irregularidades procedimentais ocorridas naquela longa madrugada. Na manhã de sexta-feira, o Sinédrio volta a se reunir, numa tentativa de legitimar a prisão de Jesus, numa tentativa de legitimar a reunião ilegal da noite anterior e também tentar costurar as acusações para levar Jesus até Pilatos. Outra coisa que vale mencionar, era terminantemente rejeitado pelos hebreus qualquer atividade anormal depois do pôr do sol. Exemplo disso está em Números 25, versículo 4 e Êxodo 22, versículo 25, que diz assim: se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe restituirá antes do pôr do sol. Esse juiz, que ele é uma referência aqui, né, nesse assunto, ministro da Suprema, ele foi juiz da Suprema Corte de Israel, esse Haim Con, ele vai adiante nas suas declarações e diz mais. Ele entende que o julgamento noturno feria um direito do acusado, o direito do repouso, o direito do descanso. Tem uma Misná do Sinédrio, que era uma espécie de jurisprudência, que ela fala bem assim: os casos civis são julgados durante o dia e podem ser completados durante a noite. Os casos criminais são julgados durante o dia e devem ser completados durante o dia. E isso eles não observaram. Se o acusado é absolvido, você pode concluir o julgamento no mesmo dia. Se ele não é absolvido, você precisa concluir o julgamento no dia anterior. Eles fizeram tudo em um dia só. A próxima irregularidade no direito hebraico é a competência do juízo. Quem julgou Jesus? Veja só, nós lançamos essa pergunta na ministração, né, provocando aqui a curiosidade. Seria o grande Sinédrio competente para julgar Jesus? Jesus foi interrogado por Anás, sogro de Caifás,
Teria ele competência para interrogar Jesus? Nós já demos uma pincelada. Anás não tinha competência para interrogar Jesus. Já tinha se passado 3 anos que Anás não era mais sumo sacerdote. O genro dele, Caifás, era o sumo sacerdote da época. Anás não tinha competência nenhuma para interrogar Jesus. Os escritos são claros. Anás, um verdadeiro autor dessa peça jurídica que ia condenar Jesus, não tinha a menor competência para tanto. Não tinha poderes para pronunciar a sentença de Jesus. E é então aí que ele envia ao seu genro Caifás, que detinha o título de sumo sacerdote e que deveria corroborar todos os atos praticados por ele. Anás nada tinha a ver com questões jurídicas. E o pior, um interrogatório que se dá na sua casa, de noite, às escusas, às escondidas, sem transparência, sem legitimidade, sem humanidade, com parcialidade, com dolo, com intenção macabra. O interrogatório não podia ter acontecido fora das dependências do Sinédrio. 2 violações. Anás, que não era um sumo sacerdote, fora das dependências do Sinédrio. E os textos bíblicos são claros a afirmar e a deixar transparente que o interrogatório ocorreu na casa de Anás e não nas dependências do Sinédrio. Outra coisa, havia uma câmara exclusiva no Sinédrio para proceder com tal interrogatório, com tal condução dos depoimentos. Nós já falamos sobre isso aqui. O recinto chamava-se Bet Din, a casa do julgamento. Era o assento do grande Sinédrio para as penas capitais. Quanta violação, meu Deus! Existe uma outra ilegalidade, irmão. Veja só, nos relatos evangélicos, lemos que uma corte de soldados romanos acompanhou a prisão. Roma, naquela época, regia o povo hebreu. Para uma turba de soldados encontrar-se disponível para tal feito, vê-se que havia certo interesse de Roma para com o preso. Roma jamais permitiria auxiliar um ato de prisão se não ficasse com a custódia do preso. Nessa situação, encontra-se total descaso com o acusado, que em vez de ficar em locais de detenção romana, situadas em Jerusalém, foi levado à casa de Anás, sendo ali ilegalmente julgado e torturado. Nós falamos que tinha uma masmorra na casa do sumo sacerdote. A quinta ilegalidade foi a parte dos testemunhos, as testemunhas. Veja o que diz a palavra. Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Mateus 26, versículo 59. Olha o que preconiza o direito hebraico aqui. Não mentirás, nem usarás de falsidade, cada um com o seu próximo. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16, a redação é taxativa. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse pessoal não quis saber de nada disso, nem de decálogo, nem de direito hebraico, nem de Torá, nem de Talmud, nem de Misná. Eles só queriam ver o seu intento maligno consumado, atendido, seja lá de que ordem que fosse, quem pudesse atendê-los. Esses sacerdotes deviam ser a espada da justiça, a espada da lei, e foram instrumentos do diabo para consumar tudo quanto é violação, tudo quanto é violação de lei, de ordenança, e ainda que não fosse, mas violando a própria justiça em si, humanamente falando. Um verdadeiro crime, eles mesmos arrumando embuste, cilada, arrumando falso testemunho para poder endossar a acusação contra Jesus. Nós já falamos isso aqui, irmão, lá em Deuteronômio 19, de 18 a 21. Essas testemunhas tinham que ter sofrido a pena do crime que elas estavam acusando, testemunhando contra Jesus. Está lá, os juízes indagarão bem, e se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer o seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. É olho por olho, dente por dente, pé por pé, vida por vida, mão por mão.
Era assim que funcionava, a lei das 12 tábuas, lei, né, a lei de Talião.